Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um caso de uso aqui que a gente pegou recentemente aqui na empresa de um cliente novo que nos procurou, fechou o negócio com a gente e ele queria fazer algo que a gente considera como muito simples, mas que é comum em muitos dos nossos clientes. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa necessidade e vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso de forma bem simples aqui no Green Chat, tá certo? Vamos lá. O, qual é a necessidade do cliente? O cliente necessita desenvolver um chatbot no qual as opções de menu variam de acordo com o perfil do usuário, né? Isso é bem simples de resolver, o que foi que a gente fez aqui só para exemplificar. Como é que o cliente pediu? Quando qualquer pessoa der um oi lá no WhatsApp, o chatbot vai ser ativado, né? Vai dar a mensagem de boas-vindas e ele pediu aqui, ó, que seja emitida uma mensagem referente à Lei Geral de Proteção de Dados. Como ele tem o hábito de fazer prospecção ativa, fazer disparos, e ele iniciar a conversa com o cliente, ele quer que o cliente autorize no primeiro contato o LGPD, tá? A partir daí, o que é que acontece? Se aquele cliente tiver um perfil A, né? Ou seja, o perfil A para ele é aquela pessoa que já é cliente, tá? Então, se a pessoa já for cliente, ele vai ter essas opções de menu aqui, né? Suporte técnico, financeiro e ouvidoria. E caso ele não seja cliente, que é o perfil B, ele vai ter apenas duas opções, que é uma informação sobre a empresa e a outra opção de contratar. Então, a gente vai configurar isso daqui. Durante o desenvolvimento eu vou mostrando mais algumas coisinhas que a gente pode implementar, algumas dicas, alguns macetes que são interessantes e que eu considero como algo bem legal de você configurar na chatbot da sua empresa, tá certo? Antes até de começar a mostrar a configuração que a gente vai fazer, né? Eu vou mostrar também aqui, ó. Essa aqui é a nossa chatbot, tá? Essa aqui é a chatbot que todo cliente que entra em contato com a gente, ele passa por ela. Então a gente tem uma mensagem aqui de boas-vindas, tá aqui configurada, tá vendo? É a nossa chatbot. Depois ele cai numa condicional, onde essa condicional aqui é para de fato perguntar se ele já tem a etiqueta da Lei Geral de Proteção de Dados. Se por acaso ele não tiver essa etiqueta, ou seja, se ele já não tiver confirmado de forma pretérita, né, aquela mensagem referente à Lei Geral de Proteção de Dados, ele vem aqui para a opção onde é perguntado para ele, né, que se ele autoriza ou não que a gente entre em contato com ele, e ele diz que sim ou que não. Epa, acabei saindo da página. Então ele acaba dizendo que sim ou que não. Se ele falar que não, eu adiciono a etiqueta aqui de LGPD não autorizado e encerro o atendimento. Se por acaso ele falar que autoriza, eu adiciono a etiqueta de LGPD autorizado e apresento o menu principal, tá? Caso ele já tenha, né, a etiqueta, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, se ele seguir, no primeiro contato dele, ele vem e segue esse percurso aqui, porque ele não tem a etiqueta, né, vem para cá, vamos supor que ele autorize, ele cai nesse menu. Aí daqui para frente o que ele fizer neste momento não nos interessa. Mas se no segundo momento ele voltar a falar com a gente, ele vai iniciar novamente a chatbot, né? Só que quando ele passar por essa condição aqui, ele já está com a etiqueta de autorização da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando ele faz isso, ele não vem mais para esse menu, ele vem cá para cima, né? E aí eu mando a informação para ele, uma mensagem de informação, né? Prepare-se para uma experiência incrível. E aí eu vou lá e pergunto outra condição, que é neste momento aqui que eu defino qual é o perfil do cliente. Se ele tiver o perfil A, ele vem para esse menu daqui, que eu quero que apresente para ele. Se ele tiver o perfil B, ele vem para cá, tá? Então, observe que
é uma chatbot similar à necessidade do cliente que ele trouxe aqui para a gente, porém, no nosso caso, ela tem um pouco mais de detalhe e eu vou tentar exemplificar essa necessidade do cliente colocando mais alguns detalhes, né? Assim como foi feito nessa chatbot aqui do Green Chat, tá? Então todo cliente nosso, quando entra em contato com a gente, passa por essa chatbot, que é similar a esta necessidade do cliente, a esse caso de uso aqui, porém com mais detalhes que o cliente pediu, entendeu? Então a gente tem aqui um monte de coisa, tem integração com o chat GPT, né? Tem integração com o banco Asas para emissão de boletos, né? Tem redirecionamento de chatbots, tem ação de enviar para o atendente, enfim, tem um monte de recurso aqui implementado em uma única chatbot. Mas vamos lá. Para o nosso caso aqui, eu vou criar uma nova chatbot. Vou colocar aqui caso de uso, perfil, usuário, cliente. Neste momento aqui eu vou selecionar esse número aqui, InfoReis, vou deixar, vou salvar ele, vou colocar como padrão também, vou salvar. Ele vai salvar aqui o bot criado, ok, bot criado com sucesso, e esse bot está aqui embaixo, tá? Só que antes eu vou desativar essa chatbot aqui, porque essa chatbot ela está com esse número aqui, ó, que é o mesmo, essa mesma conexão com o WhatsApp aqui, que é o meu número de testes. Então eu finalizei essa chatbot só para não dar conflito, né? E aí vou entrar no fluxo que a gente criou. Assim como como eu já falei nos últimos vídeos, né? Toda vez que você cria uma nova chatbot, você vê duas caixinhas, a de inicializar e finalizar, e elas inicialmente estão conectadas. A gente desfaz essa conexão. E no caso aqui, a primeira informação que a gente tem que configurar, né, o primeiro item que a gente tem que configurar é a caixinha de iniciar, né? Observe aqui que o cliente necessita desenvolver um chatbot e dependendo do perfil de cliente, o menu tem que variar. E aí ele diz aqui, ó, que as boas-vindas e a lei e a informação sobre a LGPD tem que conter independente do perfil, ou seja, o primeiro passo é que a chatbot responda e traga essa informação aqui, tá? Essas duas informações. Depois ele vai definir lá qual é o perfil. Então, pensando nisso, o que é que a gente faz? Eu vou pegar aqui até a nossa chatbot, vou editar, vou copiar aqui apenas esse conteúdo para a gente ganhar tempo e na caixinha de iniciar eu vou vir aqui e vou colocar lá o texto, tá? Para não ficar tão grande, eu vou reduzir aqui e vou colocar: olá, seja bem-vindo à central de atendimento da empresa XXX. Vou deixar em negrito aqui, eu posso fazer isso, eu posso colocar os emotions e tal, mas nesse momento aqui é o suficiente, vou salvar. O ideal é que isso daqui você configure de acordo com a forma que você quer tratar o seu cliente, né? Então, eu gosto muito de escrever chatbots, colocando figurinhas, né, para tornar a chatbot mais ilustrativa, mais agradável, mais bonita e que não fique com aquela sensação de que é algo robotizado, algo mecânico, né? Porque, infelizmente, a gente vê que tem muitas chatbots por aí mal configuradas e que acaba não resolvendo o problema do cliente e o cliente acaba tendo, a partir de então, por conta dessa experiência negativa, um certo preconceito, né, com o atendimento automático, né? Enfim, criamos aqui a primeira mensagem, tá? Que é a mensagem de boas-vindas. Então tá aqui, você pode colocar o nome da sua empresa. Pode configurar também aqui uma coisa legal que é a informação sobre encerrar chatbot. Então você pode configurar aqui um texto, colocar uma palavra-chave também. No nosso caso não precisa. E vamos lá. As boas-vindas então a gente já fez. O segundo item que ele pede é informação sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, da mesma forma que a gente fez aqui na nossa, tá? Eu vou fazer aqui.
Então, qual é a primeira coisa que eu preciso? Eu venho aqui, ó, vou puxar aqui uma caixinha de condicional, tá? Vou conectar aqui, vou ajustar aqui para ficar mais elegante. Fechar aqui, vou reduzir aqui também para a gente ganhar mais espaço. E aí vamos começar a brincadeira de verdade. A lógica que está aqui é a lógica do OU, só que quem lembra aí da tabela verdade, o ideal é que neste caso da gente a gente use a lógica do I, porque vai ser verdadeiro a condição se ambas as condições forem verdadeiras, né? Se fosse o OU, qualquer uma das duas sendo verdadeira, a condição de uma forma geral seria verdadeira. Então a lógica é do I, e o que é que eu vou fazer aqui, ó? A minha condição vai ser baseada em uma etiqueta. Então, se a minha condição é baseada na etiqueta, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que eu já tenho uma etiqueta criada chamada LGPD, né? Eu tenho duas, na verdade, LGPD autorizado e não autorizado. Como é que eu fiz para criar? Eu vim aqui, ó, administração, etiquetas, e eu posso adicionar a etiqueta que eu quiser. Então, eu posso colocar o nome que eu quiser, escolher uma cor ou definir o hexadecimal dela aqui, tá? Voltando lá para aquela chatbot da gente, que a gente vai usar como referência. O que é que acontece? Eu vou escolher lá LGPD. Então, se LGPD for autorizado, ele vai seguir esse caminho aqui de cima. Se não, ele vai seguir o de baixo. Então, se o LGPD é não autorizado, o que é que eu faço aqui na minha? Eu adiciono a etiqueta de não autorizado e sigo vida, tá? Se ele for verdadeiro, eu sigo para outro caminho. Então, o que é que eu vou fazer? Se não satisfaz essa condição, ou seja, se o meu contato, né, que está entrando em contato comigo aqui, se a pessoa que está entrando em contato comigo, ela não possui, se ela possui a etiqueta, ela vai seguir o caminho feliz. Se ela não tiver, ela vai seguir um outro caminho. Então, se ela não tiver, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui uma opção de menu. Se ela não tiver a etiqueta, a gente vai pegar esse textinho daqui da gente, bonitinho, que a gente já tem, que tem lá, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, coloquei em negrito também aqui para ficar claro, gostaria de pedir a sua autorização para entrar em contato contigo sempre que for necessário. Você autoriza, eu vou colocar um sim ou um não, tá? Como eu disse, eu gosto sempre de colocar umas etiquetas aqui, ou desculpa, uns emotions aqui para poder dar mais vida, ficar mais legal. Vou escolher aqui que eu quero lista, ou botões, ou números. Então, no meu caso, eu gosto de usar muito de listas e botões, fica mais didático. Então, assim, até então, como é que está funcionando aqui? O cara recebeu as boas-vindas, o sistema vai verificar se ele possui a etiqueta LGPD autorizada. Se ele tiver a etiqueta, ele vem para cá. Se ele não tiver, ele vem para cá. Se por acaso ele falar que não vai autorizar, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar uma caixinha de ação, vou adicionar uma ação aqui, ó, adicionar etiqueta, e vou botar aqui LGPD não autorizado. Isso significa que ele não autoriza que a sua empresa entre em contato com ele. Então, se ele não autoriza, eu vou encerrar o atendimento. Para mim não faz sentido manter contato com uma pessoa que não autoriza que eu inicie uma conversação com ele. Então vou botar aqui, ó, obrigado pelo seu contato. Vou colocar um emotion aqui. E vai encerrar o atendimento, tá? Então tá aqui. Mas se ele, por acaso, aceitar a condição, a gente vai realizar um outro circuito, né? Que é o circuito aqui de cima. E aí, se a gente verificar aqui, ó,
eu já posso passar para a definição aqui dos perfis. Então, se ele autorizou o LGPD, eu vou mostrar, eu vou testar se ele é um perfil A ou se é o perfil B. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos parar um pouquinho para pensar. Eu tenho aqui um menu, né, onde eu testo se ele autoriza ou não o LGPD. Se ele autoriza o LGPD, eu vou testar agora se ele é cliente ou se ele não é cliente. Para eu testar isso, eu posso colocar aqui, ó, eu vou criar duas etiquetas. Eu vou botar aqui, ó, is cliente. Vou botar cliente. Vou botar uma coisinha aqui. Deixa eu ver se já tem essa etiqueta aqui, só para não duplicar. Não tem. Tem cliente ativo, cliente desativado e tal. E eu vou criar outra aqui, ó. Não é cliente. Definir uma cor, botar um vermelho aqui para chamar atenção. Então eu tenho cliente e não é cliente. Vou até melhorar aqui, ó. Vou colocar é cliente. Tá? Então é cliente e não é cliente. Voltando na chatbot, vamos voltar aqui para 0800, que é a nossa de referência. E aí, no caso de uso, já é cliente, não é cliente. Então, se ele já for cliente, ou seja, se ele tiver a etiqueta é cliente, vai aparecer esse menu. Se não, vai aparecer esse de cá. Então, eu vou colocar mais uma condição aqui, onde eu vou testar, vou conectar essas duas aqui, e vou testar se ele é cliente. Então, a lógica do i também. Vou colocar aqui, testar novamente uma etiqueta. E eu vou colocar aqui, ó, cliente. É cliente. Então, se ele é cliente, ele vai aparecer esse menu. Se ele não é cliente, vou duplicar aqui essa caixinha, ele vai aparecer de baixo. Eu vou até excluir essa caixinha aqui e vamos construir o menu, que depois eu só faço duplicar já por completo. Então, eu vou colocar aqui, ó, por favor, informe como podemos lhe ajudar. Quais são as opções? Suporte, financeiro e ouvidoria. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar suporte, financeiro e ouvidoria. Então, o suporte que eu vou colocar um emotion aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um emotion legal. Vou botar aqui vamos ver. Vou colocar esse aqui, que dá a entender que é manutenção. Financeiro. Vou ver se tem um dinheiro, um cartão, alguma coisa assim, para poder ilustrar que é um menu referente ao financeiro. Está próximo. Pronto, aqui. Vou colocar esse saquinho do dinheiro. E ouvidoria, eu vou colocar um bonequinho aqui para ilustrar. Vou colocar aqui uma lista. Quero um menu no formato de lista. E eu já tenho a opção. Se por acaso não é cliente, ele vai ter apenas um menu sobre a empresa e outro menu contratar. Então vou voltar aqui, vou duplicar essa caixinha, vou jogar ela aqui para baixo, vou conectar o não é cliente para cá. Vou manter o mesmo título, por favor, informe como podemos lhe ajudar, porém, ele quer aqui, ó, sobre a empresa e contratar. Então, eu vou colocar aqui, ó, sobre, vamos tirar esse emotion, vou procurar um outro que seja mais
próximo dessa realidade, que é outro contexto, né? Então, eu vou colocar aqui um desenho de uns prédios, só para ilustrar. Esse ouvidoria não precisa, e esse financeiro também não tem, no caso aqui ele quer contratar. Então, vamos mudar aqui para contratar. Também vou tirar essa figurinha aqui, vou mudar para, deixa eu ver aqui se tem uma pessoa assinando um contrato, um ícone que seja legal. Acho que aqui embaixo tem, pronto, esse aqui tá como lista, então pronto. Então se ele é cliente, ele vem para esse menu, se não é cliente, ele cai para esse menu aqui. Sendo bem sincero, a chatbot do cliente está pronta, tá? Já está pronta. Aqui em cima, se ele LGPD autorizado, ele não pergunta novamente isso, ele já vem para cá, tá? Eu já faço essa conexão direta aqui, eu não preciso pedir para ele responder nada referente a isso. A única coisa é que eu não consigo colocar uma condicional ligada com a outra, tá? Então apenas eu vou colocar aqui uma caixinha de informação no meio, só para exemplificar. É uma regra de negócio dessa, porque se você quiser fazer 2 testes de condicionais, você pode testar aqui dentro, adicionar. Por isso que a gente não permite que você crie 2 caixinhas de condicional e conecte uma com a outra. E aí eu vou colocar aqui, ó, prepare-se para uma experiência incrível. E aí eu vou colocar aqui um bonequinho sorrindo. Acabou ficando aqui. Eu vou colocar novamente. E vou salvar. Então, se ele já possui, ele não vai passar por essa pergunta. E ele vem aqui, prepare-se para a experiência incrível, e aí eu testo se ele é cliente ou não, tá? Pronto. A chatbot do cliente já está pronta. O que eu tenho que fazer agora é, para cada opção desse menu, definir o que ele quer. Então, se ele quer, se o cliente quer falar com suporte, eu vou direcionar aqui, ó, a caixinha de ação, e vou adicionar aqui, enviar para um ticket, e vou definir que esta mensagem vai chegar para o atendente do suporte técnico. Vou colocar aqui, ó, enviar informações para o cliente, para o atendente ficar sabendo de tudo que ele digitou aqui no histórico. Posso definir aqui, se eu quiser, horário de funcionamento. Então, se, por exemplo, sua empresa trabalha em horário comercial, você marca aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e para cada horário aqui, cada dia da semana, você define um intervalo de tempo aqui que você atende, tá? Para esse exemplo, eu vou deixar desativado, tá? Porque não é só um teste agora, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Se for financeiro, eu posso fazer 2 coisas aqui, ó. Eu posso, ó, que coisa legal, eu posso direcionar para o menu também. E aí aqui eu pergunto, como você prefere ser atendido? Aí eu posso colocar aqui, ó, na verdade eu vou mudar. Eu vou perguntar, por exemplo, o que você deseja fazer agora. Aí eu vou botar aqui, ó, segunda via, vou botar meu boleto. E vou colocar, por exemplo, atendimento humano. Então, meu boleto, vou colocar aqui um emotionzinho de um deixa eu ver se eu consigo aqui um que seja parecido com o boleto. Deixa eu ver. Vou colocar isso aqui. Pronto, tá bem parecido com o boleto. E atendimento humano, eu vou colocar uma pessoa. Com... cadê? Pronto, pode ser essa daqui.
Da mesma forma, vou selecionar aqui, neste caso, como são duas, vou escolher apenas botões, vou salvar, já tenho aqui. E se for ouvidoria, eu vou duplicar essa caixinha aqui de atendimento ao ticket, duplicou, só que eu vou direcionar aqui, ó, para um outro setor, tá? Não tenho um setor criado aqui, posso vir aqui, ó, para facilitar, vou criar administração, fila de atendimento, vou criar aqui, ó, ouvidoria, volto cá, vou editar, e agora tem ouvidoria aqui, tá? A única coisa que eu vou fazer eu sempre gosto de colocar um bonequinho na frente. Deixa eu ver se eu peço com um aqui, pode ser esse aqui, eu vou só copiar, jogar pra cá e salvar. E aí aqui, ó, deixa eu fechar, salvar isso aqui, ele já aparece aqui o bonequinho da ouvidoria, tá vendo? Se eu quiser mudar a cor aqui, até facilita para enxergar melhor o bonequinho. Talvez esse daqui, o vermelho, fique melhor. Enfim, daqui a pouco ele atualiza aqui, já fiz. Se ele escolher o financeiro, aí eu posso fazer da mesma forma. Posso vir aqui, ó, duplicar esse menu, jogo aqui para atendimento humano, só que aqui eu vou mudar para financeiro, vou tirar o ouvidoria, já tenho aqui, e olha que coisa legal, nós temos aqui integração com o banco digital Asas, tá? Então posso pegar o token dentro lá da minha plataforma, e quando eu faço isso, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Posso puxar a caixinha de integrações, tá? Coloco aqui, arrasto o meu boleto para cá, coloco aqui, ó, Asas, segunda via de boleto, e salvar. Pronto. Feito isso, o cliente, quando passar por essa opção, que digitar o CPF, o CNPJ dele, ele já vai ter acesso ao boleto sem precisar de acesso e de conversar com ninguém da minha equipe, tá? Pronto, chegou até aqui, eu vou perguntar, vou colocar mais um menu para cá, vou até duplicar esse aqui para ficar mais rápido. Vou perguntar aqui se podemos ajudar em algo mais. Ele vai dizer que sim ou que não. Vou colocar um emotionzinho aqui. Não, na verdade eu vou colocar esse cá pra cima, e o não eu vou dar um beijinho para ele, porque se ele falar que não, eu vou puxar essa caixinha aqui de ação e vou encerrar esse atendimento. Então eu vou finalizar, já finalizar, e se ele falar que pode ajudar, o que é que ele vai fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar ele para o menu principal. Vou trazer ele para cá. Por quê? Porque se ele voltar para cá, eu vou testar se ele é cliente. Se ele for cliente, ele vai por um caminho. Se ele não for cliente, ele vai por outro caminho. Se ele não aceitar a lei geral de proximidade, ele vai por um caminho. Se não, ele vai por outro caminho. Então, praticamente eu já finalizei. Eu posso vir aqui, ó, vou puxar para cá só para facilitar aqui, ó. Eu vou voltar para isso aqui. Na verdade, esse daqui vem para cá. E aí eu volto, puxo cá só para facilitar. Beleza. O que eu preciso fazer agora é só construir essa parte aqui do menu também, tá? Então, se ele, neste caso aqui, eu estou testando se ele é cliente, ele vai por esse caminho que a gente acabou de configurar. Se ele não for cliente, ele vem para cá. Então, se ele não for cliente, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, uma caixinha de informação para dar informação sobre a empresa. E aí depois eu posso perguntar para ele se eu ajudo ele algo mais.
certo? Se ele quiser contratar, eu posso direcionar aqui, ó, para o meu setor comercial. Ticket. Tiro todo mundo, deixo apenas o comercial. O comercial vai atender ele. E aqui, se ele for, vou colocar aqui, ó, a Inforre, o Green Chat é uma plataforma de chatbot com inteligência artificial. Aí, no caso da sua empresa, você vai desenvolver o texto sobre a sua empresa, tá? Posso botar aqui, de repente, um bonequinho ou um robô. Eu só acho um robozinho. Deixa eu ver se eu acho. Não tô achando. Eu vou colocar aqui um carinha sorrindo. Salvei e pronto. A chatbot já está salva. Recapitulando aqui rapidinho, o cliente dá um oi, eu dou a tela de boas-vindas, testo aqui a primeira condicional, eu vou testar se ele já aceitou o aviso da Lei Geral de Proteção de Dados. Se ele não aceitou, ou seja, se ele não possui a etiqueta, ele vem para cá, onde ele vai confirmar sim ou não. Se ele falar que não, eu encerro o atendimento. Antes eu coloco aqui a etiqueta de Lei Geral de Proteção de Dados. Se por acaso ele aceitar, eu testo se ele já é cliente ou se ele não é cliente. Tá? Se ele for cliente, ele segue um menu. Se ele não for cliente, ele segue outro menu. E aí, se ele for cliente, ele vai ter a opção lá, técnico, financeiro, ouvidoria. E eu desenvolvo a chatbot. E se ele selecionar a opção de não é cliente, ele vai ter um menu aqui diferenciado, só com informações sobre a empresa, ou a opção de contratar, que vai direcionar para um atendente. Então, salvei. Vamos para a prática. Vou dar um oi aqui. Vamos ver se tudo deu certo. Ele vai começar a responder. Então aqui, ó. Olá, seja bem-vindo à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não tenho a etiqueta de LGPD, então se eu marcar aqui que não, ele vai encerrar o atendimento e vai marcar o meu contato como não. Mas eu vou dizer que sim, porque eu quero que vocês vejam. Se eu marquei que sim, vamos só fazer aqui o fluxo aqui certinho. Se eu falei que sim, ele vem para cá. Ele testou aqui e viu que eu sou cliente ou não sou cliente, né? O que é que ele identificou aqui? Por favor, informe como podemos lhe ajudar. Ele identificou que eu não sou cliente. Então ele me mandou para cá, tá? Então, se eu falar aqui sobre a empresa, ele vai aparecer a informação que o Green Chat é uma plataforma de inteligência artificial e pergunta se eu desejo algo mais, eu vou dizer que não, e ele vai encerrar o atendimento. E aí eu vou até dar só mais uma ajustada aqui para ficar mais interessante. Ao invés de direcionar aqui no contratar para o comercial, só para fins de teste, eu vou mudar a lógica aqui, vou adicionar uma etiqueta e vou botar aqui, ó, cliente. Por quê? Se eu falar novamente aqui com a chatbot, ele vai identificar que eu não sou cliente ainda. Então, se eu der um oi aqui, ele vai me direcionar para esse mesmo menu aqui. Só que, como aqui eu selecionei, na verdade no menu anterior, sobre a empresa, ele falou a informação e encerrou. Quando eu colocar agora contratar, ele vai automaticamente adicionar a etiqueta de que eu sou cliente. E aí, se eu der um novo oi, ele não vai aparecer mais esse menu para mim, tá? Então aqui ele apareceu a Lei Geral de Proteção de Dados, vou dizer que sim. E aí novamente ele pediu a Lei Geral de Proteção de Dados aqui, porque quando eu disse que sim, tá? O certo aqui, ó, não é eu direcionar aqui logo para essa condição. O certo é eu vir aqui, ó,
adicionar uma caixinha de ação, mandar para cá. Dessa caixinha daqui eu mando para testar uma outra condição. Ah, Thiago, por quê? Foi demais. Por que eu faço isso? Porque aqui, ó, eu tenho que adicionar a etiqueta. A etiqueta é LGPD, autorizado. Porque ele não vai mais pedir. Que deu bronca aqui. Isso aqui não é aqui não. Isso, agora tá certinho. Vou salvar. Porque na próxima vez que ele falar aqui comigo, ele não vai mais perguntar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai testar aqui se eu sou cliente, se o LGPD é autorizado, vai ver que sim e já vai me passar para cá. Aí aqui eu testo as outras condições. Mas vamos lá. Então, eu vou falar aqui contratar e ele vai finalizar. Até logo, obrigado pelo seu contato. Ou seja, ele me direcionou para cá, né? Inclusive aqui eu teria que depois mandar para cá para finalizar. Vou salvar. Se eu der um oi novamente aqui agora, o que é que vai acontecer? Ele não vai mais me pedir a Lei Geral de Proteção de Dados. Observe. Aliás, não, ainda não. Vamos marcar aqui sim, porque eu adicionei agora essa opção, né? Então ele agora, quando eu der um oi, ele vai gravar lá. Então, agora observe, ele não me pediu mais, ele não informou mais que eu sou novo cliente. Por quê? Porque nessa interação aqui, ó, ele adicionou a etiqueta que é cliente. Então, se eu sou cliente, quando vem agora para cá, ó, eu já sou cliente. Então, eu não caio mais nesse menu aqui de baixo. Eu caio no menu de suporte técnico. Entendeu? Aí olha que bacana. Eu vou escolher a opção aqui do financeiro, só para já deixar uma leve vontade de querer assistir um próximo vídeo que eu vou mostrar em breve, tá? Nessa opção aqui do financeiro, quando você escolhe, ele vai direcionar aqui para esse outro menu, tá? Vamos ver se funcionou. Então, eu escolhi lá o financeiro. E aí aqui, ó, que legal. Vou escolher aqui a opção meu boleto. Ele vai me pedir aqui o CPF. Vou botar o CPF aqui de testes. E olha que incrível. Ele já vai me dar aqui o boleto, tá certo? Que eu quero. Então ele vai me perguntar qual é a fatura que eu quero. Se está em atraso, do mês ou a vencer. Eu vou colocar aqui a vencer. E ele vai me enviar aqui, ó, o link para fazer o download do boleto. Ainda me pergunta aqui se eu desejo ajuda para algo mais, e o que não, encerro o atendimento. E o meu boleto está disponível aqui para pagamento, tá? Então, pessoal, esse caso de uso aqui é um caso de uso bastante comum aqui no GreenChat, tá? E se você ficou com alguma dúvida, se você quer mais informações sobre o GreenChat, ou sobre essa chatbot, ou sobre outros modelos de chatbot, escreve aí nos comentários que eu vou responder um por um e vou, de repente, até construir outros vídeos como este, com novos casos de uso, para que vocês possam conhecer e aprender cada vez mais a utilizar o GreenChat, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.